Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes, do canal Raciocinar Matemática. E nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre as formas da equação da reta. Quais são as formas que pode aparecer aí a equação da reta, certo? A primeira forma é a forma geral, que por definição tem esse aspecto aqui, esse formato aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. X e y são as variáveis da equação, né? A, b e c são coeficientes, certo? Esses coeficientes A, B e C são números reais, com a seguinte observação: A e B não podem ser iguais a zero ao mesmo tempo, certo? O A pode ser igual a zero, mas se o A for igual a zero, o B não pode ser igual a zero. A mesma coisa, se o B for igual a zero, o A não pode ser igual a zero ao mesmo tempo, tá certo? Beleza, então um exemplo aqui de equação geral da reta, né? X mais 2y menos 4 igual a zero. Pronto, esse é o primeiro formato. Outro formato que pode aparecer aí da equação da reta é a forma que a gente conhece como forma reduzida, né? Que é essa forma aqui, ó, y igual a m vezes x mais n, onde esse m e esse n aqui são números reais também, certo? Vejam que na forma reduzida, o y aparece isolado, ou seja, ele aparece sozinho em um dos lados da igualdade, certo? Então, para você pegar uma equação da reta que está na forma geral e escrever ela na forma reduzida, basta isolar o y. Então, vamos fazer isso aqui como exercício, né? Vou pegar esse x, ó, pegar essa equação da reta, então vou isolar o y. Então, vou pegar esse x e esse menos 4 e passar para outro membro da equação, certo? Então, vai ficar assim, ó, 2y igual a menos x, mudou de membro, mudou de sinal, né? Mais 4. Era negativo, ficou positivo. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, aqui vai ficar y igual a menos x mais 4 dividido por 2. Aí você pode colocar aqui sobre 2 o sobre 2, ou um traço maior e um 2 só embaixo, certo? Eu vou deixar assim para ficar bem claro para vocês. Ó. Nesse caso aqui, o m menos 1 meio e o n 4 sobre 2, né? Que é o mesmo que 2, certo? Lembrando que no caso da equação da forma reduzida, pessoal, esse m aqui é chamado de coeficiente angular, porque ele tem uma relação bem interessante e bacana com o ângulo que a reta forma com o eixo x. E esse n aqui é chamado de coeficiente linear, que ele tem uma relação com o ponto de intersecção entre a reta e o eixo y, certo? Beleza, então essa é a segunda forma aí da equação da reta. A terceira forma possível é a forma conhecida como forma segmentária. Na forma segmentária, é interessante observar que no membro direito, aqui do lado direito da equação, aparece o número 1, certo? Então, como é que eu faço para pegar uma equação que está na forma geral e reescrever ela para que ela fique na forma segmentária? Bom, a ideia é a seguinte, vamos fazer o passo a passo aqui para vocês acompanharem. Vou pegar esse menos 4, que está negativo, e passar para o outro lado, vai ficar positivo, né? Então, vai ficar x mais 2y igual a 4. E aí vejam, pessoal, se eu quero que esse 4 aqui se transforme em 1, o que é que eu tenho que fazer? Bom, tenho que dividir por 4. Só que se eu dividir um dos membros da equação por 4, tem que dividir o outro também, tá certo? Então, nesse caso, teremos o seguinte, ó, x sobre 4 mais 2y sobre 4 igual a 4 sobre 4. Dividir todo mundo por 4, certo? Isso não altera a equação, né? Então, sobrou x sobre 4, não tem o que fazer. Nessa parte aqui, nessa fração, nós podemos simplificar por 2, né? Então, 2y dividido por 2 fica y sobre 4 dividido por 2 fica 2, igual a 4 dividido por 4, 1. Então, está aqui a forma segmentária dessa equação, tá certo? E, por último, a forma paramétrica. Então, são esses 4 tipos aí de formas da equação da reta que nós temos. Na forma paramétrica, o x ele é escrito como uma função de t e o y como uma outra função de t, certo? Esse t aí representa um número real, é o parâmetro, certo? É a nova variável. Então, ao invés de você escrever a reta com duas variáveis, né, x e y, você vai escrever a reta em função de uma variável só, que é a variável t. Só que você vai ter duas equações, duas expressões, certo? Uma para x e uma para y. Então, nesse caso aqui, como é que a gente faz para encontrar a equação paramétrica? Veja, uma forma interessante da gente encontrar a equação paramétrica, pessoal, é tomar como referência a equação reduzida. Porque na equação reduzida nós já temos uma das variáveis isoladas, certo? Aí,
em que é que consiste você escrever agora na forma paramétrica? Você vai ver o seguinte, ó, qual é a variável que está isolada? Beleza, é o y. A variável que apareceu do outro membro da igualdade foi o x, certo? Você chama essa outra variável de t. Então, x é igual a t. Beleza. E faz o que agora, professor? Bom, onde tiver x, no y, né, aqui na expressão y, onde tiver x, você vai colocar t. Então, vai ficar y igual a menos, no lugar de x, t, aí sobre 2, mais 4 sobre 2. Que a gente sabe que é 2, né? Beleza, pessoal? Tá aqui a forma paramétrica aí da equação dessa reta. Tranquilo? Um último exemplo aqui para a gente concluir é o seguinte. Nós vamos dar da equação geral aqui de uma reta, ó, essa equação. Nós vamos encontrar a forma reduzida. A forma reduzida precisamos isolar o y, né? E aí nesse caso, olha, o 3x e o 4 vão passar para o lado direito da equação. O 3x era negativo, fica positivo. E o 4 era negativo, fica positivo. Pronto, já temos a forma reduzida, tá certo? A forma segmentária agora. Na forma segmentária, eu vou ter que colocar ela naquele formato em que do lado direito da equação fica o número 1, né? Então, eu preciso passar esse 4 aqui para o lado direito da equação. Então, vai ficar menos 3x mais y igual. Aí o 4 está negativo, passa para o outro lado, fica positivo, certo? Qual que é o próximo passo agora? Dividir todo mundo por 4, né? Nesse caso aqui por 4, para que esse número se transforme em 1, que é o nosso objetivo, né? Então vai ficar assim, pessoal, olha. Menos 3x sobre 4, mais y sobre 4, igual a 4 sobre 4. Pronto. Vamos só dar uma organizada aqui, tá certo? Nessa primeira expressão, olha, eu preciso que apareça na parte de cima aqui somente o x. Porque na forma segmentária, na parte de cima aqui da fração, fica só o x, né? Então, eu vou ter que dividir em cima e embaixo por quanto? Para que fique somente o x? Bom, vou ter que dividir em cima e embaixo por menos 3. Tá certo, pessoal? Então, nesse caso, olha, fazendo essa simplificação, como é que vai ficar essa equação? Menos 3x dividido por menos 3. X sobre 4 dividido por menos 3. Não dá um número exato, então a gente repete, 4 sobre menos 3, tá certo? Aí mais, esse mais aqui, o y sobre 4 não tem o que fazer, igual a 4 sobre 4, que nós sabemos que é 1, tá certo? Então tá aqui a forma segmentária da equação dessa reta aqui. E por último, a forma paramétrica. Então, na forma paramétrica nós vamos ter aqui ó, x e y, né? E aí lembra que eu falei para vocês que na forma paramétrica é interessante a gente tomar como referência a forma reduzida, né? Porque o y já está isolado. E aí a gente faz o quê? Bom, chama o x de t, então coloca aqui x igual a t. E agora onde tiver x vamos colocar t. E aí vai ficar y igual a 3 vezes, no lugar de x, t mais 4. Então tá aqui a forma paramétrica da equação dessa reta. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se esse vídeo foi útil para vocês de alguma forma, eu peço que vocês deixem o like aí, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Nos ajude aí a fortalecer essa iniciativa, que a gente vai estar sempre produzindo aqui conteúdo interessante para compartilhar com vocês, tá bom? Até a próxima!